Olá a todos, meus cumprimentos à professora Maria José. E vou falar sobre programação linear no plano, uma proposta utilizando o ggplot 2. Eu sou licenciada em matemática, com mestrado em engenharia de sistema e computação e doutorado em engenharia civil. Atuo na carreira docente há mais de 20 anos na área de matemática e estatística, tendo atuado principalmente nas duas instituições que menciono, a UF, Universidade Federal Fluminense, e a AFA, Academia da Força Aérea. Bem, eu sou apaixonada pela linguagem R. Me considero iniciante no desenvolvimento de pacotes. Eu já publiquei 2 pacotes no CRAN e tenho alguma experiência em aplicativos Shine. Tenho uma preocupação com a disseminação de R na comunidade e a minha contribuição se dá através de diversos livros publicados e também sou coordenadora do Seminário Internacional de Estatística com R, que realizo no Brasil desde 2016. Eu tenho destaque aos 2 últimos livros, que é um livro sobre mandalas e um livro aplicado à engenharia civil quanto ao método da análise hierárquica de processos. Estes 2 livros têm um pacote no CRAN correspondente a este meu trabalho. Também tem um livro de Utilizando a Linguagem R, que também é um dos meus últimos livros, que é comercializado, vende na Amazon, e esses outros 2 aqui já são livros mais antigos. Tenho também um projeto de pesquisa que motivou a apresentação, eu estou apresentando aqui um recorte dessa minha pesquisa, que é o denominada Aplicativo Web para Ensino do Método Simplex. O método Simplex é um método para resolver problemas de otimização linear. E o objetivo do meu projeto é desenvolver um objeto de aprendizagem na forma de aplicativo web para o ensino deste método. Os resultados parciais que alcancei até o momento são o desenvolvimento de um glossário contendo 40 termos relacionados aos problemas de programação linear e ao método Simplex. A versão parcial de um aplicativo em desenvolvimento encontra-se neste link e alguns códigos de R para o método gráfico com ggplot, que é o que estou apresentando para vocês hoje. Uma breve introdução ao que é o problema de programação linear. É um tipo de problema de otimização que busca encontrar uma solução ótima com base em restrições de recursos limitados e com um objetivo definido. Estes problemas têm uma estrutura matemática muito interessante que se relaciona tanto à função objetivo quanto às restrições. Todas as relações são lineares nessas estruturas matemáticas. Então, nós temos a função objetivo, que é otimizar. Aqui a palavra otimizar tanto serve para minimizar ou maximizar essa função. É uma combinação linear de n variáveis, que eu estou chamando aqui de x1, x2, xn. Também temos um conjunto de restrições que essas variáveis terão que atender, e são do tipo menor igual ou maior igual a um certo limite, que eu estou chamando aqui de BI. As variáveis de decisão são as incógnitas do meu problema, é o que eu quero determinar, e alguns parâmetros, os coeficientes da função objetiva, são números reais, os coeficientes das restrições, que eu estou denominando aqui de AIJ, também são números reais, e esse limite B, também número real. O objetivo desta apresentação é propor
uma forma didática de abordar o entendimento do método da solução gráfica para um problema de programação linear. O método gráfico é um recurso visual que permite representar o problema de programação linear quando há duas variáveis de decisão. Também permite obter graficamente as soluções viáveis e a solução ótima, caso estas existam. Os passos para aplicar o método gráfico são: primeiro, identificamos as variáveis de decisão do problema, a função objetivo e as restrições. Lembrando que só podemos ter duas variáveis de decisão para podermos implementar esse método. E ao identificar esses elementos, teremos então os dados do nosso problema, que são os coeficientes que iremos trabalhar. Em seguida, devemos definir uma escala adequada para os eixos x e y. Posteriormente, traçamos as retas que correspondem às restrições do nosso problema. Depois, identificamos a região factível, que é o cruzamento de todas essas regiões determinadas pela cada restrição, ou seja, vai ser a região que vai satisfazer todas as restrições ao mesmo tempo. Essa região pode ser um polígono convexo, um semiplano, um ponto ou mesmo um conjunto vazio. No caso do conjunto vazio, significa que o problema não terá solução, nem factível e nem ótima. Depois que temos a região factível definida, nós traçamos o vetor gradiente e as curvas de nível que são perpendiculares ao vetor gradiente. Depois de traçarmos isso, nós podemos obter a solução ótima movendo essas curvas de nível na direção que maximiza ou minimiza a função objetivo. Essa direção será fornecida pelo vetor gradiente. Esse vetor gradiente está associado à função objetivo. E nós podemos encontrar, então, a solução ótima, que vai ser o último ponto da região factível que a curva de nível tocará. Esse ponto, então, fornecerá a solução ótima e o valor ótimo da função objetivo. Nós temos algumas limitações no uso do método gráfico, que são, primeiro, que ele está restrito a problemas com apenas duas variáveis de decisão. Depois, há necessidade de obter todos os vértices do problema. E, por fim, a dificuldade em visualizar a região viável e traçar as curvas de nível também se apresenta. As vantagens do uso do método gráfico é que ele ajuda a entender melhor o problema de otimização, a compreender o funcionamento do sistema de busca pela solução ótima, além de permitir uma visualização mais clara das soluções possíveis, além da solução ótima. E também a visualização das restrições do problema. Algumas dificuldades que se apresentam são dificuldade em construir manualmente os gráficos de uma forma precisa. Também há uma dificuldade em definir uma escala adequada para estes gráficos. E, por fim, representar as curvas de nível perpendiculares ao vetor gradiente também pode ser um grande desafio. Então, a proposta que apresentamos é utilizar o ggplot2. E por que usar o ggplot? Primeiro, porque ele é um dos pacotes da linguagem R mais conceituado no que diz respeito à visualização gráfica de dados. E, portanto, vimos aí um grande potencial para este método. Os desafios passam por três níveis. O primeiro é o nível conceitual, que é estabelecer a ligação entre o método gráfico e os recursos disponíveis no pacote ggplot2. O segundo diz respeito a desafio técnico, que é o domínio computacional da linguagem R. E o terceiro desafio pedagógico, que é estabelecer as estratégias didáticas para utilizar estes recursos que se apresentam. Para resolver um problema no plano, nós teremos que ter apenas duas variáveis de decisão
e um conjunto de M restrições, no mínimo 2. Cada restrição do problema contém a igualdade, e isso significa que a reta sempre poderá ser representada em cada restrição do problema. Então, nós podemos ter restrições como a 1, que é do tipo menor ou igual, a 2, do tipo maior ou igual, e finalmente a 3, que é a igualdade, ou seja, simplesmente a reta. Cada uma dessas 3 tipos de restrição vai dividir a região do plano em 2 partes. Uma parte que a gente chama de viável e a outra que é não viável, ou seja, que não satisfaz a restrição. Aqui estamos mostrando 2 restrições, porque todos os problemas terão pelo menos 2. Então, nossa apresentação aqui se restringirá ao caso de 2 restrições. A superposição dessas regiões, a região que se revelar mais escura será a nossa região viável, conforme visualizamos aí neste gráfico. Então, qualquer ponto que tomarmos nessa região viável vai satisfazer as restrições do nosso problema. No entanto, isso não resolve o problema. Por quê? Porque nós temos um objetivo a alcançar. Então, para sabermos o objetivo, temos que conhecer a função objetivo do problema. A partir dessa função, nós definimos o vetor gradiente, que é a derivada parcial da função objetivo em relação às variáveis. A derivada se reduzirá aos coeficientes da função objetivo, ou seja, o vetor gradiente vai ser o vetor 5, 3. Então, para representá-lo no plano, nós apontamos para este ponto um vetor que vai sair da origem. Nós teremos a região viável e uma direção a seguir. Esse vetor ele sempre vai apontar para o sentido de crescimento da função objetivo. Então, se estamos querendo maximizar, vamos caminhar nesse sentido. Se queremos minimizar, caminharemos no sentido oposto. Aqui estão, então, as curvas de nível. As curvas de nível vão me dizer por onde devo buscar a solução ótima. Então, elas serão perpendiculares a esse vetor e podemos observar alguns pontos aqui. Eu vou chamar a atenção do ponto 5, 5 e 2, 10, que estão na mesma curva de nível. Se substituirmos estes pontos na função objetivo, percebemos que o valor de z é 40, ou seja, se formos fazendo esse caminhar, chegaremos no último ponto que a curva de nível toca a região viável, que é o ponto 0,30, fornecendo o valor ótimo z asterisco igual a 90. Podemos propor exercícios para os alunos de várias maneiras. Podemos apresentar a região viável e as curvas de nível, fornecendo a função objetivo e pedindo para o aluno determinar qual será a solução ótima. Nesse caso, o aluno, se entendeu o procedimento, ele vai observar que o vetor aponta para o ponto 10,8, partindo da origem, vai formar 90 graus com essas retas tracejadas em amarelo. Como está apontando na direção do primeiro quadrante, o crescimento da função objetivo, e eu estou procurando um ponto de mínimo, eu vou caminhar no sentido oposto. As curvas de nível vão nos auxiliar, porque vai ser o último toque da curva de nível num desses pontos. E aí vemos que vai ser o ponto 0,50, porque quando chegar nesse ponto, ele já passou pelo 50, 0. A solução apontada deverá ser, se o estudante entendeu o procedimento, o ponto 0,50, que vai fornecer um valor ótimo de 400, que é o menor valor que essa função pode assumir. Então, aqui está um exemplo que eu procurei colocar da maneira mais genérica possível, onde você deverá definir
quais são os limites para x e y. Essa é uma questão um pouco subjetiva, que vai depender dos dados do seu problema. Os coeficientes das restrições, então, como temos duas, serão 4 coeficientes. Os limites das restrições. Vamos criar um vetor sequencial de acordo com de 0 até esses limites, através de um tamanho de passo. Esse tamanho de passo também é de acordo com a precisão que você quer estabelecer na sua visualização. Criamos uma grade com um cruzamento de todos os pontos x e y. Estabelecemos as inequações com os coeficientes que nós definimos inicialmente. Aqui definimos a direção, se é maior ou igual, menor ou igual ou igual, de acordo com o problema que queremos representar. E aqui eu mostro alguns elementos desse data frame, que eu estou chamando de data. Ele contém mais de 1 milhão de dados, de linhas, né? E 4 colunas. Que colunas fornecem as coordenadas dos pontos da região. As inequações vão me estabelecer em que pontos são viáveis, desde que sejam verdadeiras nas duas inequações, nós teremos um ponto viável para o problema. Então, esse primeiro ponto não é viável, porque ele só atende à inequação 2. E o terceiro ponto também que eu selecionei aqui não é. Então, apenas esse aqui é, mas vai ter muitos outros, né? Com base no data frame criado, podemos gerar este gráfico utilizando o seguinte código. Esse código produz uma sobreposição das duas regiões viáveis correspondente às inequações. Posteriormente, podemos inserir novas camadas representando o vetor gradiente e as curvas de nível, utilizando-se deste código com algumas adaptações. Aqui temos os coeficientes da função objetivo, determinamos o limite para o z, eu peguei os maiores valores possíveis, faço uma sequência de acordo com a precisão que eu quero, que as minhas curvas de nível se reproduzam. No mais, esse código está genérico em relação a esses parâmetros iniciais. A partir deste código, podemos visualizar o gráfico gerado, que apresenta a visualização com todos os elementos, que são a região viável, o vetor gradiente e as curvas de nível. Não temos os vértices da região viável, mas podemos obtê-los através do código que eu apresento a seguir. Este código produz os pontos de interseção entre as restrições do problema. Porém, o vetor gerado contém pontos que não pertencem à região viável. No entanto, a partir de uma filtragem, é possível facilmente obtê-los. Acrescentamos uma nova camada ao gráfico. Finalmente, concluo a minha apresentação, onde eu apresentei uma proposta de ensino e aprendizado de programação linear usando o pacote ggplot2, os conceitos de programação linear e os passos do método gráfico. Mostrei como utilizar os recursos do ggplot2 para realizar estes passos, as vantagens, dificuldades e desafios a serem enfrentados no emprego dessa proposta, e eu espero poder incorporar estes códigos no aplicativo. Agradeço ao comitê organizador da 10ª jornada de usuários GR em Galícia pela chance de apresentar este trabalho. Agradeço também à Academia da Força Aérea por viabilizar este trabalho através do projeto de pesquisa. E agradeço aos presentes da jornada pela atenção dispensada. Disponibilizo meu contato
as referências utilizadas nessa apresentação e me coloco à disposição para as perguntas.